E agora, para a primeira palestra, eu queria chamar o André Del Bianco, com o título da palestra De Praca para Lá e de Volta para Cá outra vez, as diferenças entre publicar e disponibilizar dados dos sensores na nuvem. Tudo bom? Alô? Alô? Bom dia? Bom dia, boa tarde, né? Todo mundo me ouvindo bem? Tá bom assim? É. Bom, todo mundo, depois do almoço, vai ficar com sono, eu vou contar uma historinha. Tá? Vou contar uma historinha. Bom, primeiro, da placa pra lá e de volta outra vez, eu sou André Del Bianco Chuviro. Ah, dá pra... será que vou apagar a luz? Acho que apagar a luz fica melhor, senão vocês não vão ver a Bel. Aí, se não ver a Bel também, por que eu vim aqui, né? Bom, eu tenho 33 anos, eu sou bacharel em Física Computacional pelo EFISC. Eu sou líder técnico na Fretebras há 2 anos, eu trabalhei na Arquivei também antes. E eu tenho mais de 10 anos de carreira como programador. Eu comecei a me interessar por placas de desenvolvimento, Arduino. Na verdade, antes do Arduino até, durante a graduação, microprocessadores. Meu TCC foi usando o Arduino. Eu fiz um espectrofotômetro, um nome bonito, um negócio que mexe com luz. E todos os códigos, todos os diagramas, todos os circuitos que vocês vão ver aqui agora foram inspecionados pela Bel. Ela tomou conta da qualidade, mordeu muito fio e eu impedi ela de tomar choque. Tudo bem. Pode razão. O que vocês podem esperar dessa conversa? Primeiro, o que me levou a estudar a comunicação do Arduino via web, como que eu lidei para iniciar um projeto, como que eu iniciei o meu projeto, como que eu abordei o projeto de forma inicial. E um dos problemas que eu obtive, eu acho que o mais interessante, talvez o mais vinculado à minha área de minha carreira, como publicar e disponibilizar dados do sensor para a nuvem. Eu vou começar falando, como eu disse, a historinha, um pouco da minha família e hidroponia, isso que me levou a estudar. Esse aqui é o meu avô, esse de camisa vermelha sou eu, a minha irmã aqui com cara de que aprontou, e meus dois primos na foto. O meu avô, quando ele se aposentou, ele decidiu que ele ia construir uma horta hidropônica, uma horta comum na casa dele, no terreno do lado. Então ele tinha esse terreno do lado da casa dele e ele falou, eu não vou ficar parado, eu aposentei, mas eu não vou ficar sentado assistindo TV, eu vou fazer alguma coisa, eu vou me manter ativo, vou manter meu corpo e minha mente trabalhando. E ele foi e começou a construir essa horta, né, do lado da casa dele. E ele fez isso até os dias finais dele. Pode passar. Meu pai, não dá para ver, que pena. Ele está sendo atacado pela esposa aqui. Meu pai, ele se deparou com um problema também, que ele tinha que dar um jeito naquele terreno. Não dava para construir nada, ele é dividido pela família. Então ele decidiu que ele ia também se manter ativo, também se manter aprendendo, e ele decidiu que ele ia também fazer uma horta. Só que não uma horta comum, uma horta hidropônica. Porque a horta comum ele não ia aprender tanto quanto uma horta hidropônica. Ele ia ter que aprender o que é hidroponia, afinal ele também não sabia. Tá. A hidroponia, aqui está o protótipo que ele montou inicialmente. A água vai descendo por esses tubos, né, e vai alimentando a raiz das plantas. E a planta vai sugando esse fertilizante. E um dia eu estava na casa dele, conversando, ele tirou esses 2 equipamentos do bolso e começou a medir a qualidade da água. E aí eu vi que isso aqui é um medidor de pH da água.
Aquele é um medidor de sólidos, né? TDS, total de sólidos dissolvidos. E eu vi ele fazendo aquilo com uma amostra e eu falei, epa, tá aqui minha oportunidade de me manter ativo, de me manter aprendendo. Eu vou fazer um sistema com Arduino que seja capaz de monitorar isso aqui automaticamente e que envie esses dados para a nuvem. Bom, aí entra o planejamento. Eu fiz essa lista aqui. Eu vou definir o que eu vou medir, eu vou levantar os possíveis sensores, eu vou definir a placa, os preços, traçar uma estratégia para calibração dos sensores, porque isso é difícil. Precisa calibrar o sensor. Eu não tinha nem ideia. Aliás, eu ainda não tenho ideia de como eu vou fazer. Né? Spoiler. E traçar uma estratégia de transferência de dados. Esse eu tinha algumas ideias. Bom, nas minhas pesquisas, eu encontrei que muita gente já faz isso. Era o primeiro indício que eu devia parar. Eu devia comprar um desse e entregar para meu pai e falar, ó, monitora aí. Mas aí eu não ia aprender nada. Aí eu não ia estar aprendendo nada com meu avô, com meu pai, com ninguém. Eu não ia me manter ativo. E eu encontrei esse artigo aqui de uma menina que fez um TCC, inclusive. É um sistema de monitoramento para horta hidropônica. E dela eu copiei praticamente tudo. As ideias dos sensores, muita coisa. Menos a parte de transmissão de dados, porque ela estava focada num laboratório da faculdade. Ela estava focada em outro tipo de transferência de dados, né? Bom, se apoie no ombro de quem já fez. Eu peguei os sensores dela, são esses. Estão aqui, inclusive, se vocês quiserem ver depois. Eu trouxe todos eles. Provavelmente ela se apoiou no ombro de gigante, né? E eu no dela. Bom, o sensor de pH da água foi o mais caro. Inclusive ele é mais caro do que todos os outros componentes juntos. pHmetro. Esse é o problema de calibração que eu falei. Esse cara não é fácil de calibrar. Eu ainda não sei como eu vou fazer para ele ficar medindo. Tem algumas soluções industriais e tal, mas eu não estou aqui para falar do pH da água. Bom, sólidos da água. Bom, esses dois satisfazem aqueles dois que meu pai estava usando. Se eu parasse aí, estava bom. Mas eu não manjo desses dois. Todos os projetos de Arduino você pegar, vai ter umidade, temperatura ambiente. Esse aqui você acha em qualquer lugar na internet, né? Aquele DHT11. E um que eu já trabalhei na minha vida seria o de luminosidade. O LDR de 5 milímetros. São aqueles pequenininhos ali, parece um monte de componentezinho junto. Bom, abordando o problema, não tinha feito nada, não tinha nem comprado os sensores, eu estava desenhando, né? Desenha, imagina a solução, desenha o máximo que você puder. E eu saí desenhando e planejando. Desenhei circuitos, pensei como que eu ia conectar as coisas. E aqui tem um pensamento que eu trouxe do trabalho pro meu hobby. Planeja tudo, mas executa só o mínimo. Tá? Se você tentar executar tudo de uma vez, você vai falhar, não importa. Não importa o tamanho do projeto. Planeja tudo, executa o mínimo. Não espere terminar por completo um passo para começar o outro. Sempre vá obtendo pequenos sucessos. E mantenha-se evoluindo. Mapeia seus desafios rápido, desvia do que não é o objetivo principal. Bom, aí eu ataquei, então, depois de construir esse circuito, comprar os sensores, eu comecei a atacar o problema de transferir os dados. Né? Esse aqui é o dashboard final que eu obter. Vocês vão ver como é que eu cheguei nele. E para chegar nele eu vou falar de protocolos de comunicação. O mais comum é o HTTP. Todo mundo que trabalha com web vai saber o que esse protocolo faz. Na verdade, todo mundo que já acessou um site vai saber o que esse cara faz. Você tem um browser, um navegador, acessa um web server e ele manda de volta a resposta. Se eu usar isso aqui para transferir dados de sensor, vai funcionar, mas não vai ser ideal.
Esse cara vai ser ideal. MQTT. Ele é Message Queue Telemetry Transport. Ele foi desenvolvido pela IBM na década de 90 e na mesma época praticamente que o HTTP. Ele foi feito para transferir dados sensor de oleoduto. Ele funciona no formato de PubSub, ou seja, você publica uma mensagem e você lê, você subscreve, você se inscreve no tópico, no canal de comunicação para ler esses dados. Né? É que eu faço bastante, tem bastante slide. Bom, para funcionar o MQTT, eu precisava garantir que os dashboards, né, que eu queria montar, esses gráficos que eu queria montar, eles fossem capazes de ler o MQTT. E esse que vocês estão vendo é o Grafana. É o mesmo que eu uso no meu trabalho, no dia a dia, para monitorar pods, clusters, servidores inteiros, aplicações rodando. E, para minha surpresa, tinha lá. O MQTT já estava configurado lá dentro. Bastava eu entrar com o endereço, a senha e só, mais nada. Meu código faria tudo o resto. Então aqui a gente tem um jeito de disponibilizar dados na web, via HTTP ainda. Você tem a sua placa, ela vai acessar um site ali, né, um web server remoto, vai mandar os dados para esse web server. Esses dados vão ser disponibilizados na web. Qualquer um com acesso pode chegar lá e pedir os dados. E você tem que fazer um processo de pooling para obter esses dados. Né? Se estiver usando HTTP puro, sem WebSocket nem nada, você vai acabar fazendo esse pooling, esse processo periódico. Vai ficar pedindo. E os dados agora? E agora? Como é que está agora? E agora? Infinito esse código. Vai ficar rodando lá. Você vai ter que trabalhar um bocado para ele funcionar. Com o MQTT, ele foi pensado para sensor. Então, você publica os seus dados do sensor no tópico e você põe o seu dashboard para ouvir num processo contínuo. É como se você abrisse a porta e deixasse ela aberta. Você abre a porta aqui e fica vendo os dados chegarem. Se chegou o dado, você está vendo ele chegar. Você não precisa perguntar para ninguém. Bom, aqui tem um pouco do código. Aqui eu quis colocar só para mostrar para vocês que eu fiz alguma coisa, que eu não estou enganando ninguém, tá? Então, se funciona, vocês têm que perguntar para a Bel. Mas esse foi o código que eu cheguei até agora, o código que eu tenho até então. Vocês podem ver que eu tenho aqui o MQTT, numa lib separada para ele. Eu tenho aqui um sensor. Esse sensor é só uma classe pai para os meus sensores mesmo, específicos, cada um. Cada um deles está usando hierarquia, está usando algumas coisinhas aqui cheio de frufru para funcionar de forma simples no main. E aqui no main, vocês conseguirem ver, apesar de bem escuro, eu simplesmente no loop aqui, ó, eu tenho o loop do Arduino, eu faço o loop do MQTT para ele ficar ouvindo, né? Para ele ficar conectando, né? Para ele ver se está conectado. Aí eu faço a atualização de cada um dos sensores e a publicação. E aqui está a publicação. Então eu estou publicando cada sensor num tópico separado. Cada sensor tem o seu canal de comunicação. Kobe. A física me ensinou direito. Ou os 10 anos de programação, não sei. Bom, aqui eu disponibilizei junto com o código um ambiente para testar. Então, apesar de eu estar usando o MQTT, se você for usar na nuvem mesmo, você vai ter que pagar um servidor, assim como você pagaria um servidor HTTP para funcionar também na nuvem. Uma cloud, um AWS, sei lá, enfim. Mas eu não vou gastar dinheiro enquanto eu não tiver certeza de que funciona. Então eu rodo na minha máquina e se funcionar tudo direitinho, aí eu vejo disponibilizar na web.
Bom, e o dashboard no fim fica assim. Aqui nem todos os sensores estavam funcionando na hora. Eu moquei uns, mas eu não vou falar para vocês qual. Mas a gente pode ver aqui o sensor de temperatura, pegando a temperatura bonitinho. Eu tenho aqui a umidade do ar. Eu tenho o número de partículas na água. Eu tenho aquele KBI ali. Luminosidade. É aqueles sensores de luz, para ver quanta luz as plantas receberam. E o último ali que não dá para ver é sólidos dissolvidos, TDS. Do pH da água, nunca consegui calibrar direito. Falta muito ainda para eu terminar. Falta calibrar o sensor, falta construir aquela estrutura que eu desenhei. Para construir a estrutura, eu preciso de uma impressora 3D que eu não tenho. Falta pensar na gestão de energia dessa placa. Ela vai usar bateria. Onde ela vai conectar. Mas você vê, eu cheguei num dashboard sem ter resolvido nenhum desses problemas. Eu fui fazendo o mínimo e obtendo pequenos sucessos. Eu acho que se tem um pouquinho aqui que cada um pode absorver, esse é um pouquinho bem legal de se absorver. Bom, é isso. Talvez tenha sido rápido ou não sei. Mas muito obrigado por todos vocês. Não dá para ver meus contatos, estão aqui na apresentação. Se vocês não tiverem acesso à apresentação, busca no GitHub Del Bianco, vocês vão acabar me achando. Os códigos não estão lá ainda. Na verdade, tem uma versão lá, mas não é que o último. É uma versão que eu ainda estava usando banco de dados ao invés do MQTT para salvar. E quem quiser conversar mais sobre o assunto, fique à vontade. Obrigado. Eu trouxe aqui, ó. Quem quiser ver depois, existe. E funciona pela metade. Vocês podem perguntar se quiser. Fique à vontade. Aqui tem que transmitir pro YouTube, estamos ao vivo. Não sei. Né? O dashboard é feito no Grafana, é uma aplicação open source. O Grafana ela tem a sua versão open source, você pode baixar com Docker, você pode usar ela rodar na sua máquina. Aqui eu estava rodando na minha máquina local, inclusive naquele Dockerfile que eu mostrei ali, tem como subir essa máquina, tem como subir esse dashboard. Para você hospedar ele na nuvem, você vai ter que pagar alguma coisa para alguém. O próprio Grafana tem uma cloud, você pode pagar direto para ele, mas dá para rodar normal na sua máquina, hospedar você mesmo, ele é open source, é super tranquilo. Aí você vai ter um pouco mais de trabalho, você vai ter que subir o Grafana nessa outra plataforma, né? No Google, na Amazon. Eu não estou pensando em histórico ainda, mas sim, se eu quiser ter histórico, eu vou ter que salvar isso no banco. O próprio MQTT salva no banco. Tem 2 slides que eu escondi aqui que falam justamente sobre salvar no banco. Tem outras alternativas que você pode enviar o dado direto para o banco e conectar o banco direto no Grafana também. Né? Mas aí você não vai ter a agilidade do MQTT. E eu queria conversar com vocês sobre o MQTT, sobre o protocolo feito para IoT. Beleza? Boa tarde. Primeiramente, eu agradeço aí a apresentação. Você disse sobre questão de ter poucas e entregando de pouco em pouco, então provavelmente você gerou, eu não sei se ainda já gerou, mas algumas versões dessa placa, desse sistema. Eu queria saber se alguma dessas versões já viu alguma aplicação real
na horta, alguma coisa assim, algum monitoramento que não seja só teste? Então, esses aqui que estão aqui, eles funcionam, inclusive todos os sensores eles funcionaram dentro desse modelo. Só o de pH, ele precisa que você meça e depois de um tempo você tem que calibrar ele de novo. Então, você tem que tirar ele da água, colocar num pH neutro, apertar um botão, colocar num pH 7, pH 9, 8, apertar outro botão. E aí, esse processo de calibração eu não abordei. Eu pensei em vários jeitos, inclusive dá para fazer com o próprio MQTT, porque da mesma forma que o dado sai do Arduino e vai para a nuvem, eu posso mandar comandos para o Arduino através do MQTT. Essa é uma solução talvez, né? Mas todos os outros, o de temperatura da água, o de CO2 aqui, que mede os gases, de umidade, luz, todos eles estão funcionando, né? Ainda estão funcionando no protoboard. Eu não tenho a plaquinha, a caixinha, né, para prender lá na horta, porque a água que corre na horta é muito fininha, é muito pouca água. Então você tem que acumular um pouquinho de água para ela pegar no sensor. E aí eu desenhei. Um dos desenhos é isso. Mas eu tenho que imprimir isso numa impressora 3D. Não, eu não abordei esse tema ainda, essa é a verdade. Eu fiz o desenho e parou ali. Tá certo, obrigado. André, boa tarde. Tarde. Você já pensou em alguma coisa reativa, por exemplo, se o pH estiver muito alto, muito baixo, e se você tiver a construção ideal, controlar alguma coisa que tende a estabilizar e ter sempre um ambiente ideal para proteger mais? É possível fazer isso com o Arduino também? É possível fazer com o Arduino. Tem algumas bombinhas. O pessoal usa isso para aquário também, para manter o pH de aquário. Você põe o corretor, né, da água ali dentro de um frasco e essa bombinha joga esse corretor na água controladamente. Vai jogando e vai medindo o pH para ver quanto que tá bom. Uma das pesquisas que eu encontrei tinha realmente esse cara implementado, feito. Mas é um problema que é um passo extra, né? É um ponto a mais para a gente brincar depois, para não acabar, para não parar de aprender. Muito bom, Obrigado. parabéns. Mais alguém? Não? É isso? Fechou? Então tá bom. Obrigado, pessoal. Quem quiser conversar depois,